Olá, eu me chamo Eliane Leal, eu sou professora e hoje eu estou aqui para mais um vídeo. E o nosso assunto de hoje é sobre dígrafos na disciplina de português. Só que nós temos os dígrafos consonatais e temos os dígrafos com encontro vocálico. Mas hoje a nossa aula é sobre dígrafos consonatais. Eu coloquei aqui todos eles na sequência e à frente palavras que contêm dígrafos, tá? Vamos começar. Aqui eu tenho o dígrafo CH e mais aqui à frente eu tenho 4 exemplos de palavras que levam o dígrafo CH. Eu tenho aqui a palavra chave, chapéu, riacho e a palavra mochila. Eu sublinhei apenas o CH de uma palavra, tá? Apenas para destacar. Sabemos nesse momento, você que está me acompanhando, que todas as palavras contêm o dígrafo CH, tá? Eu coloquei aqui na palavra riacho marcadinha, fiz questão de colocar palavras em que o CH aqui na palavra-chave ele está no início, assim como na palavra chapéu. Já na palavra riacho ele está vindo no final. E na palavra mochila, o dígrafo CH está centralizado. O próximo, temos aqui o dígrafo LH. Diferente do CH, o LH, ele não começa palavra nenhuma, ele não pode começar no início das palavras. Então, observe que aqui eu tenho a palavra alho, galho, muralha e a palavra pilha. Eu tenho 4 exemplos com o dígrafo LH. Em nenhum momento o LH veio comandando alguma palavra no início, não. Antes dele sempre vem uma outra sílaba, tá? Vamos para o próximo. A mesma coisa acontece com o dígrafo NH. NH, vamos lá. A palavra aqui nos exemplos, eu tenho a palavra ninho. Eu tenho a palavra caminho. Igualzinho daqui, tá? Observe que também ele está sempre para trás. A palavra unha e a palavra minhoca. Eu sublinhei aqui a palavra unha. Ele está centralizado na palavra unha, na palavra minhoca também. Já na palavra caminho e na palavra ninho, ele está no final. Vamos lá. Aqui eu começo com o dígrafo RR. Eu tenho a palavra carro, corrida. Quem está em destaque é na palavra corrida, o dígrafo RR. A palavra errado e a palavra torre. Próximo. Eu tenho o dígrafo aqui SS. A palavra é massa. O primeiro exemplo, massa. A segunda, carrossel. A próxima, passeio. E a última palavra do exemplo que eu escolhi foi a palavra bússola, tá? Na palavra carrossel, eu tenho 2 dígrafos. Eu tenho o RR e também eu tenho o SS. Nessa mesma palavra, contém 2 dígrafos, certo? Vamos para a próxima palavra. A palavra é piscina. Quem é o dígrafo? SC, tá? Eu sublinhei aqui o SC da palavra piscina, destacando, nas outras palavras todas irão conter o SC. A próxima palavra é nascimento, descer e a palavra crescer. Observem que nos 2 primeiros exemplos eu tenho o dígrafo SC seguido de I, na palavra piscina, na palavra nascimento. Já nas palavras descer e crescer, ele está seguido da vogal I, tá? Depois eu volto a falar sobre isso. No próximo exemplo, eu tenho aqui o dígrafo S cedilha. Vamos aos exemplos. Eu também tenho 4 exemplos com o dígrafo S cedilha. Nesse caso aqui, eu tenho a palavra desço, cresça, desçam e renasçam.
Vou repetir novamente. Desço, cresça, desçam e renasço. Observe que é um som só. Eu não digo, não fica correto você ler desço, cresça, nada disso, tá? Eu pronuncio desço. Desço. Dígrafo significa o quê? Que eu tenho um som, ainda que tenham duas consoantes juntas, tá? Por isso, dígrafos consonatal. Vamos continuar. Cresça, desçam e renasço. O próximo dígrafo é o XC. Eu também tenho 4 exemplos que foi colocado aí. Eu tenho a palavra exceder, excelência, excitação e excessivo. Vou repetir também esses aqui. Exceder, excelência, excitação e excessivo. Eu também não pronuncio nessas palavras quando eu vou ler, eu não digo exceder, excelência, excitação ou excessivo. Negativo. A pronúncia da leitura correta é exceder, excelência, excitação e excessivo. Eu também sublinhei aqui da palavra excitação o XC, que é o dígrafo em questão. Observe que quando chegou no RR, SS, SC, S cedilha e XC, eu quis dar um destaque aqui para esses dígrafos e coloquei aqui escrito a palavra atenção. Por que eu coloquei a palavra atenção? Porque esses dígrafos aqui, além da pronúncia ser apenas uma na hora de eu ler a palavra, nessa situação aqui, o que acontece? Quando eu for separar em sílaba, o RR não ficam junto, tá? SS não ficam junto na mesma palavra, na separação em sílaba. SC também não, S cedilha e nem o XC. Eles não ficam junto na separação em sílaba, ou seja, esses dígrafos que estão destacados aí, ok? Eles não ficam juntos, eles estão destacados por uma chave, tá? Isso bem aqui. Chaves. Eles não ficam juntos no momento da separação. Infelizmente, para quem ainda está na escola, está estudando, acontece muito de haver esses erros no momento da separação em sílaba. Alguns alunos pegam esse RR e deixam junto, ou então o SS. Não pode, tá? E alunos de série lá do 6º, 7º ano. Não estou falando de série de 1º ano, 2º ano, 3º não. Estou falando de série mais alta. Então, apareceu na palavra 2S. E outra dica que eu quero dar. Ditado. Tem sido usado muito ditado nas séries do 6º ano em diante, porque há uma grande, eu posso usar a palavra déficit, no aprendizado dos alunos de hoje em dia. Então, infelizmente, muitos deles estão tendo uma grande dificuldade para escrever palavras que para a gente, no nosso tempo, era fácil de aprender, o ensino era mais puxado. Hoje em dia, infelizmente, eu, como professor, eu posso falar que eu tenho acompanhado uma dificuldade dos alunos em desenvolver a separação em sílaba e até o momento de escrever as palavras. Então, qual é a dica que eu quero dar aqui quando se tratar de RR ou então de SS? RR, a palavra é corrida. Vou usar o exemplo aqui de corrida. A palavra é corrida. Eu escutei ri, está no meio. Não existe palavra que começa com RR, assim como não existe palavra que começa com SS. Então, eu ouvi a palavra corrida, o som é de ri, eu vou usar 2 R. Eu não vou usar um R, porque se eu usar um R vai ficar errado, vai ficar corrida. E a palavra é corrida.
A palavra errado. Outro exemplo. Escutou o som de Rá dentro da palavra. Observe que aqui a palavra errado, quem inicia é o E. Então, eu acabei de dizer que não existe palavras que iniciam com RR e nem com SS. Então, eu escutei o som de Rá na hora do ditado, 2R. Vamos falar do SS. A palavra aqui é carrossel. Vou falar do SS. Observe que esse SS ele está entre duas vogais, a vogal O e a vogal I. Toda vez que você estiver fazendo um ditado, sala de aula, e a professora começar a pronunciar a palavra, você escutou o som de sé, de sá. Eu acabei de falar agora há pouco que não existe palavra que começam com SS. Então, a palavra é massa, 2S. Ah, professora, mas aí pode ser um cedilha. Leitura é o que vai ajudar você a escrever as palavras de forma correta. É necessário ler com atenção, não é ler só por ler. É ler com atenção e assim se aprende a escrever as palavras de forma correta, tá? Próximo exemplo sobre o SC. Eu quero dar aqui uma dica que alguns alunos erram também no momento do ditado e separação em sílaba também. Nesse caso aqui, o SC é a mesma situação do RR e do SS. Eles não ficam juntos no momento da separação em sílaba. Eles se separam, tá? Aqui, eu vou dar um exemplo aqui, ó. A palavra nas, si, men, to. Observem aí que eu separei em sílaba desse jeito para ficar mais fácil, porque eu não quero apagar o que eu escrevi para poder a pessoa acompanhar melhor, tá? Então, eu acabei de separar. Nas, na hora da separação, fica nas, depois si, o men, depois o to. Nós temos uma palavra com 4 sílabas, logo nós temos uma polissílaba aí. E observe que o S ficou fazendo parte da primeira sílaba nas e o si acompanhado do I é a próxima sílaba. Então, SC se tratando de dígrafo, tá? E outra coisa, como é que eu vou saber que o SC é dígrafo? O SC só será dígrafo se ele vier seguido de I ou então da vogal E, tá? Se vier seguido de O, ou de U, ou de A, dessas 3 vogais, você não terá um dígrafo nessa palavra. Só é dígrafo o SC se ele for seguido do I ou então do E. Próxima palavra, S cedilha. Já no S cedilha, também na separação em sílaba, não ficam juntos, eles se separam, tá? O S aqui ficaria des e aqui são. Aqui eu tenho 2 sílabas. Vamos lá. Des. E a próxima, são. Eu tenho 2 sílabas aqui. Eu tenho uma palavra de sílaba. Des são. Na hora de eu separar em sílaba, eu tenho que falar des são para você se ligar. Mas na hora da pronúncia, eu digo des são. É o correto, tá? E quando é que o S cedilha será dígrafo? Quando ele vier acompanhado das vogais O ou então A, tá? O S cedilha só será dígrafo se ele vier acompanhado das vogais O ou então da vogal A. Próximo. O XC é a mesma situação. Na separação em sílaba, eles não ficam juntos, ok? Eles se separam. X e C não ficam juntos. Diferente aqui do CH, LH, NH, na separação em sílaba, eles aqui permanecem junto. CH permanece junto, LH permanece junto, NH também. Mas nesses casos aqui que eu marquei para vocês e coloquei a palavra atenção, eles não ficam juntos. Então, aqui na palavra
Vamos lá, excitação e excessivo. Bem aqui, ó, na palavra excessivo, eu tenho dois dígrafos. Quem são eles? O XC e o SS. Eu tenho dois dígrafos nessa palavra. Na hora de eu separar em sílaba, muita atenção aqui. Eu vou marcar aqui a separação em sílaba desta palavra. Olha como ficou. Ex, depois o seis, o si e o vó. Eu tenho aí 4 sílabas na palavra excessivo, tá? Observe que eu acabei de marcar a separação em sílaba dela. E como é que fica? Tinha nela 2 dígrafos. E eu acabei de mostrar que o S ficou com 6, o XC, o X ficou com o E do início, o CES é a próxima sílaba, a terceira sílaba o SI e a quarta sílaba o V e o O. Agora vamos falar do GU. Exemplo, eu tenho a palavra guia, águia, guerra e a palavra mangueira. Na palavra guerra, eu também tenho 2 dígrafos, que é o GU e o RR. A diferença dessa palavra aqui é a seguinte: o GU, eles permanecem juntos, igual a situação do CH, LH e NH. Na separação em sílaba, eles permanecem juntos. Só que esse RR não, já expliquei agora há pouco. Vamos para a palavra, o próximo dígrafo, QU. Eu tenho a palavra querido, moleque, quintal e a palavra 15. Observe aqui, a palavra querido e o moleque, ambos terminam com E no final do QU. Quem é o dígrafo? QU, tá? Na palavra quintal, terminando com I, e na palavra 15 também com I. Eu quero falar sobre esses 2 dígrafos aqui, que fazem os alunos errarem bastante também. Vamos falar sobre eles. Quando é que o GU e o QU serão dígrafos? Em primeira mão, eu quero dizer que eles só são dígrafos no momento que você lê e o som desse U aqui, ele não aparecer, eu tenho um dígrafo. Mas se o som desse U aparecer, você não terá um dígrafo. Então, observe que nessas palavras, guia, águia, guerra, mangueira, querido, moleque, quintal e 15, o som do U não aparece. Aqui nós temos essas palavras, todas são o GU e o QU, são dígrafos. Agora eu quero chamar a atenção bem aqui para cima. Eu coloquei aqui a palavra atenção e eu escrevi a palavra dígrafos e coloquei um ponto de interrogação. E eu coloquei alguns exemplos, como a palavra guarda, quociente e a palavra consequência. Na palavra guarda, o som do U aparece. Na palavra quociente, também o som do U aparece. Eu estou trabalhando com o G, GU e QU. Neste caso aqui, o som do A. O som do U, quando eu disse guá, o som do U apareceu. Guarda. Quando eu pronunciei, eu li a palavra quó, o som do U apareceu também. Quociente. Na palavra consequência, atenção aqui. Dica: sempre que o GU ou o QU vierem seguidos de A ou então de O, você não tem um dígrafo. Não tem dígrafo. Eu botei um não bem aqui, ó. Não tem dígrafo. Ah, professora, mas a palavra consequência está seguida de E. Realmente, e eu fiz questão de colocar ela, porque neste caso aqui abre-se uma exceção para algumas palavras. A palavra consequência, o som do U apareceu quando eu leio a palavra olha aí, consequência. A palavra consequência, o som do U aparece. Neste caso aqui, eu não tenho um dígrafo. Assim como a palavra 50, tá? Eu não coloquei como exemplo aqui, mas estou chamando a atenção para isso. Não tem dígrafo. Essas palavras, apareceu o som do U
então eu não tenho um dígrafo, ok? Então eu espero que a minha aula de hoje ela tenha ajudado você que está acompanhando o meu canal. E a nossa próxima aula ainda será sobre dígrafos, só que agora os novos dígrafos que fazem parte da nova ortografia no português, que serão os dígrafos vocálicos, tá bom? Então a nossa aula vai ficando por aqui. Você que gostou, eu peço que você compartilhe, que você curta, se inscreva no nosso canal, ajude esse canal a crescer. Então a minha aula vai ficando por aqui e até a nossa próxima aula, ok? Muito obrigado e tchau, tchau.